Olá, está no ar mais uma edição do programa Linha de Fundo. E hoje nós temos aqui os nossos 3 convidados, o Éder, o Rafael e o Romeu, e nós vamos conversar sobre essa última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa das Confederações e da Série B do Campeonato Brasileiro. Meninos, sejam todos muito bem-vindos. A gente deixa o Brasil para o segundo bloco. Vamos começar, então, conversando sobre essa última rodada do Brasileirão. Vai fazer muita falta, né? Agora que a gente já acostumou com esse ritmo de jogo toda quarta e aos finais de semana. E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Desculpa. Oi, Dani. Oi a todos. Vai ter uma pausa agora no Brasileiro, né? Uns 15 dias. Mas também vai ser gostoso. Vai ter uns jogos aí de seleções, de sábado, domingo, segunda. E aí o pessoal vai poder assistir e ver algumas seleções aí como que estão. E o Brasileirão vai dar um descanso, vai ser bom para o Santos. Como santista, espero que o Santos nessa pausa aí possa estar se reforçando e poder estar melhorando, que inclusive na última rodada acabou ficando em último lugar. É bom para ter um gostinho também de Copa do Mundo, né? Que eu acho que é a primeira vez que o Brasil vai passar, porque a gente sabe que a Copa vai acontecer ano que vem, só que a gente não tem aquela sensação ainda de país da Copa. Agora a gente recebendo as seleções, acho que agora vai dar para sentir um pouco, entrar no clima de Copa do Mundo. Realmente a Copa das Confederações, ela não é tão importante quanto a Copa do Mundo, mas vai servir para um evento teste, né, para ver se o Brasil tá apto para receber uma competição de grande porte. E como o Éder disse, o Brasileirão vai dar uma parada, vai dar uma quebrada no ritmo de alguns times que vêm bem, no caso Coritiba e Vitória, e vai ser bom para alguns times treinar, pôr algumas jogadas em dia, porque tem alguns times aí que não estão bem no campeonato não. O caso Santos, Flamengo, o próprio Corinthians, o Atlético Mineiro. É uma parada bem-vinda, né? Mas os times que estão na cabeça, Coritiba, tudo que vão mais sentir essa parada que perdem bala, como você falou. Só que times como Santos, Corinthians, o Corinthians um dos mais prejudicados, né? Que tirou o pulmão do time, o Paulinho. Acabando a Copa de Confederações, ele volta. Aí pode dar uma ajustada no time. Ou pode ser vendido também, né? O que pode acontecer. E falando bem de Copa das Confederações, é bom a gente falar aqui que não vai ter um árbitro brasileiro que vai apitar, que nenhum passou nos testes da FIFA. Agora, como que esses árbitros não passam no teste da FIFA e estão apitando o Campeonato Brasileiro? Dá para ver porque está esse alto índice de erros. O árbitro que é da FIFA, que é brasileiro, é o Sandro Meirahit, ele vai apitar um Mundial que vai ter na Turquia. Mas não é nenhum outro selecionável, quer dizer, como que o nível está baixo da arbitragem, né? É por isso que a gente sempre comenta aqui erros absurdos de arbitragem. Eu acho, então, que para a gente começar a falar dos resultados do final de semana, falar de um erro de arbitragem também, que foi no jogo do Sport contra o Palmeiras. O jogo estava empatado 0-0. Depois a gente fala um pouquinho das condições do gramado, que isso foi... Não tinha condição. Não tinha gramado. Condição lá não tinha nenhuma. A drenagem não existia naquele campo, né? E o erro do árbitro, que... O primeiro erro foi que o lance não foi escanteio. E o segundo erro foi que o Nunes ajeitou a bola com a mão e fez o gol para o Sport aos 47 minutos do segundo tempo. Não por ser palmeirense, mas foi um resultado muito injusto, porque eu não tinha condição de jogo ali. Acho que primeiro tinha que ter cancelado aquela partida, porque não precisava ter. Primeiro colocou todos os jogadores em risco ali, jogando naquele campo horrível. E futebol não teve nenhum ali. Você assistiu o jogo e falou, nossa, o que é isso? Tacar a bola parava na poça. Não tinha condição de jogar ali. Era no chutão, né? A base do chutão, né? Porque o primeiro tempo ainda depois de jogar um pouco. Voltou para o segundo tempo, não choveu e estava daquele absurdo. Nem era para ter continuado o jogo. O Palmeiras foi... A palavra-chave foi roubado mesmo. Só que não tanto por mais, assim, índole do árbitro. Eu acho que ele foi até ingênuo da parte dele. No escanteio, tudo bem que foi difícil ele ver. Só que no lance do Nunes, faltou mais, assim, experiência para ele. Porque na hora que a bola veio do lado esquerdo do Nunes, como que a bola do lado esquerdo vai ajeitar para o lado direito, se veio na altura do peito? Quer dizer, é impossível fazer isso, pela posição que ele estava. Faltou a malandragem do árbitro. E o árbitro estava nas costas do Nunes também, né? Não deu para ele ver a posição da mão do Nunes no lance.
mas o bandeirinha estava de frente pro Nunes. Mas a posição que a bola veio, dava pra você, não tinha como ajeitar pro lado direito. Ele ficou encoberto pelo lance, né? E vale também ressaltar que apesar do campo impraticável para jogar futebol, ainda que foi uma partida de muitos gols, né? Porque normalmente partida num Mas campo... foi 1-0. 1-0. Corta. Não foi 3-2? Foi 1-0. Não foi 3 Corta! Não. Não tinha condição nenhuma realmente de fazer a partida naquele gramado. E uma coisa para lembrar, o Nunes fez o gol com a mão ano passado, quando o Palmeiras estava naquela fase que precisava de pontos. Um gol do Palmeiras foi anulado do Barcos com a ajuda de um delegado que estava de fora, que assistiu o gol na televisão e deu toda uma polêmica, não sei se vocês recordam. Como sempre, né? Eu não sei porquê, mas meu time é sempre mais prejudicado pela arbitragem. Não importa o campeonato, se a gente está na primeira, na segunda, se o Palmeiras estiver até jogando campeonato de várzea, o juiz vai roubar contra o Palmeiras. Foi uma infelicidade realmente para o Palmeiras e, como o Romeu comentou, foi uma falha muito grande, né, da arbitragem. Apesar do juiz estar encoberto pelo lance, mas tinha o bandeirinha que estava de frente, que podia ter comunicado o árbitro. E foi um erro fatal, que saiu o gol. Né, e a derrota do Palmeiras. E aí, realmente... E como a classificação está bem embolada, é um resultado que faz falta, né? Terminar 0-0 para o Palmeiras na Ilha do Retiro era um bom resultado. Trazer no jogo de volta, o Palmeiras tinha a oportunidade de ganhar. Ainda mais naquelas condições do campo, né? Que o 0-0 ali para o Palmeiras é uma vitória. É bom lembrar também que o Bruno jogou até que razoável, né? Espalmar a bola também no meio da área, né? Mas os lances anteriores ele não conseguiu salvar, né? Nesse lance aí, é que a zaga também quer para ter antecipado, né? Ele teve que sair no abafa ou ele bater na bola na cabeça do jogador que estava do lado, né? Mas a mãozinha de alface, ele tá feia também. Né? E apesar do resultado também, a ordem da tabela não alterou muito, né? O Sport acabou passando o Palmeiras, mas ainda tá... Palmeiras está entre os 4. Então, o primeiro lugar, vou falar aqui para vocês na Série B. O primeiro lugar é o Chapecoense, segundo lugar o Joinville, terceiro o Sport, em quarto o Palmeiras. Então, agora, o único paulista que jogou no Brasileiro também esse final de semana foi o Corinthians. O único não. Paulista, teve a Portuguesa também, né? Dos grandes, desculpa. Se algum torcedor da Portuguesa estiver me assistindo, os 4. O padeiro acorda de madrugada, a cidade tá dormindo. Vai ficar cegado. Nossa, que joguinho feio também. O Corinthians está deixando a desejar, hein? O Pato já tá virando marreca, hein, filho? O primeiro pode ir embora já, também. O primeiro tempo não teve lance nenhum. O segundo tempo ainda o Corinthians teve mais volume de jogo, né? Acertou 2 bolas na trave, mas está deixando muito a desejar. Não é nem sombra do que o Corinthians foi em 2012. Mas por quê? Será tanto essa Paulinho dependência aí? O Corinthians precisa tanto do Paulinho assim? Já tá numa descendente faz tempo, né? Não é de nem, hoje, não. Não é nem só a questão do Paulinho, né? O Jorge Henrique, querendo ou não, ele teve um ato de indisciplina, só que ele era um jogador muito importante. Função tática dele pro time. Ele funcionava no lado esquerdo, no meio do campo, na lateral, no lado direito, esquerdo. Ele era o coringa do time. Voltava para marcar, recompunha o meio, quer dizer, velocidade. Jogador igual ele no Brasil, hoje quem que tá jogando dessa forma? Igual ele não tem, que faz a função dele. E Jorge Henrique foi pro Inter, né? Nacional. Acho que vai ajudar bastante o time lá. Vai chegar para ser titular. O Corinthians nessa partida, ele vem realmente demonstrando, desde o início do campeonato, né, uma característica que é forte dele, que é a marcação. Quer dizer, defensivamente, ele continua sendo o Corinthians. Agora, o que ele vem perdendo nesse início do campeonato, o que tem sendo visto, é que ele tem perdido muito o poder de ataque. Quer dizer, os atacantes do Corinthians, o Pato... O Guerreiro não está jogando, e os companheiros de ataque também não estão tendo aquela agressividade, aquela força para fazer os gols, que tem surgido oportunidades, mas estão perdendo muito gols. Até porque, Éder, não é muito perfil mesmo do Romarinho de fazer gol, ele mais prepara as jogadas, que no caso porque é pro Pato, o Emerson finalizar, né? Então acho que isso que está acontecendo também. Quando um jogador oscila, o resto, mesmo que prepare a jogada,
que fica de frente pro gol tá resolvendo. Tanto é que o Pato contra o Cruzeiro perdeu 4 gols. Não, tô certo que foi mérito do Fábio. Mas Só apesar que... desse início do Corinthians assim, mas ainda é uma equipe forte, uma equipe que durante o campeonato eu acho que vai continuar sendo uma das favoritas. Será? Eu também acho que não. Eu acho que a também acho descendente que vai não. ser grande. Eu acho. que Pelo o descendente elenco vai que ser tem, grande. ainda acho. A não ser que tenha algum problema interno. Problema interno Mas acho que a assim, idade também, o elenco é meio velho. cansaço. Eu acho que já deu, o elenco tá Danilo, desgastado jogos, já. Ou o próprio Tite, o tempo que tá ali com os jogadores. Só se acontecer alguma coisa, tá acontecendo e a gente não tá percebendo. Não tá, Pode ser que não esteja foi acontecendo divulgado alguma ainda coisa. na imprensa. Eu acho que o Corinthians ele vai ficar ali entre os 8 ali. No 10º. Isso, eu também acho que não vai passar muito disso, não. Eu acho que porque Eu acho que luta a qualidade para que tem. Libertadores, sim. Eu acho que tem condições pelo título, eu não sei. Mas eu acho que por uma vaga na Libertadores, eu acho que o Corinthians tem condições Do de jeito que brigar, tá sim. jogando, acho que nem entre os 8, igual o Dani falou. Por causa que um time que... Ou é 0-0, 1-0. Mas não tem já no é Brasil reflexo hoje do um time passado. que está se despontando, tirando o Curitiba e o Vitória, isso daí é... Cruzeiro. Mas é início Cruzeiro de tá jogando campeonato. Cruzeiro, bem, Botafogo. Empatou em casa Mas é com o início Internacional. de campeonato. Eu acho que vai ter alterações ainda aí, vai oscilar muito. Eu também pensava assim ano passado. Eu falei, não, tá só começando, não precisa porque o preocupar Éder, agora. Por ser santista, ele tá com aquela esperança que o time dele que tá em último, deu uma subidinha, Não, né? A gente nem comentou da lanterninha ainda, né? Experiência própria. A oscilação não fala assim depois no segundo turno, né? Ainda no primeiro turno que a oscilação acontece. Até metade, encerrando o primeiro turno. Aí quem tiver na ponta, os 5, 6 primeiros, esses daí praticamente vão se manter. Né? Aí vão oscilar entre eles lá. Aí dali para baixo do 7º, 6º colocado, aí vai ser difícil. Para quem Você tiver. falou do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Internacional. No meio de semana teve dificuldade de ganhar do Corinthians. Entendeu? Então não tem um time que está despontando. Mas sai numa Realmente crescente, não. né? Então, é um time que está vindo numa crescente. Foi montado recentemente, está numa crescente. Eu o analiso Corinthians assim. não. O Corinthians é a base do ano passado e a qualidade dos jogadores é a mesma. Só que o que está caindo? A intensividade dos treinos do Tite. Ele começou a tirar o Paulinho, que não estava jogando, está vindo para a seleção, colocando o Guilherme. Quer dizer, é a mesma qualidade? Entrou o Ibson, que qualidade ele está tendo? Eu analiso o Corinthians assim, falando do Corinthians, o elenco do Corinthians por esse fato de ser uma equipe que se manteve desde o ano passado, a mesma equipe e esse ano todo, poucas alterações teve, então ela tem um potencial de se entrosar novamente durante o campeonato e crescer. Agora, as outras equipes, falar do Cruzeiro. O Cruzeiro montou a equipe Quase que inteira, do ano passado, para o Mineirão agora, Campeonato Mineirão. Então, não é uma equipe entrosada ainda, apesar de ser forte. Tem peças individuais que são fortes ali, mas não é um grupo. Agora, o Corinthians é um grupo, o próprio Curitiba ainda não é um grupo, você não pode ver. Tá fazendo um bom papel. O Alex, né? O diferencial do Curitiba é o Alex. Agora, não dá para apostar todas as fichas em que essas equipes vão se manter. Eu aposto, não no Corinthians campeão, né? Mas sim como um dos candidatos à Libertadores. Mas vai ter que contratar, para se continuar desse jeito aí. Eu também acho que o futebolzinho do Corinthians está bem fraco. E sem falar que tá manjado, né? Que quem vai jogar contra o Corinthians já sabe. Ele segura o meio, segura atrás e vai jogando no contra-ataque. Ficou meio manjado, o pessoal tá fazendo o mesmo esquema, tanto é que o Corinthians tá empatando muito. E tem a questão durante o campeonato de lesões, que muitas equipes vão ter jogadores lesionados por muito ou pouco tempo. Janela de transferência. Exato. E agora, então, a gente comenta do Santos, Éder. O Santos vai jogar com o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. O Santos é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Nossa, perdeu o Neymar, o Santos já estava também numa... O Neymar já não estava demonstrando o mesmo futebol que ele jogava o ano passado. Né? Então, nisso, o Santos deu uma caída bem grande mesmo. E o Santos deu uma Mas não caída, dá para culpar o Neymar por isso, né? Não é só o Neymar. Não é só o Neymar. Mas foi uma queda psicológica também, que dá a sensação que dá que o Santos, você percebe o Santos uma equipe cansada, às vezes, do jeito que vem jogando. Mas uma coisa que eu gosto de ver assim, numa equipe, não só porque eu sou santista, mas qualquer outra equipe que pudesse fazer isso, que eu acho legal, é dar chances para jogadores jovens. E o Santos está fazendo isso agora. Não sei se o Muricy, como a gente já comentou aqui, o Muricy não é muito de dar oportunidade para garotos. E nesse jogo contra o Atlético, já vai estar jogando ou sendo pelo menos levado ao banco de reservas, Leandrinho, que era do Juniores, o Pedro Castro,
Acho que o Cittadini. Cittadini. O Neilton já vem jogando, e vem jogando até bem, não está fazendo feio, não. Então, eu achei legal isso daí. Eu gosto que o Santos faça isso, porque sempre foi tradição do Santos revelar jogadores. Pena que está fazendo isso durante o Campeonato Brasileiro. Devia ter feito isso no Paulista, quando estava o Muricy, apesar que o Muricy não dá oportunidade. Ele não gosta de lançar jogador. Agora Até para a equipe ficar mais entrosada também, né? Agora, então, a gente comenta um pouquinho do São Paulo, também não tem muito o que falar, né? O São Paulo joga com o Grêmio. Aliás, o Grêmio é o mandante, né? São Paulo não é da França? Foi gol do Oscar, gol do Hernanes, gol do Lucas. 3 São Paulinos? Nossa, nem eu. 3 São Paulinos? Eu também não sabia. Quem pegou foi o Tricolor. O Lucas estava Tricolor. O Oscar, ele não saiu, ele saiu de bem com o pessoal lá do São Paulo? O Oscar, o último time dele foi o Inter, não foi? Ele saiu brigado com o São Paulo, que eu saiba. O Hernanes está na Itália, né? Na Lazio. E o Lucas... 3 São Paulinos. 3 São Paulinos. Se o Neymar não passa a bola pro Hernandes, ele não faz o gol. Então. Se o Marcelo não passa a bola pro Lucas cruzar pro Neymar mas fica passar pro Hernanes, não... Fica na história e vai pra súmula quem faz o gol, né? Mas, viu, esse seu comentário não teve nada a ver. Mas agora o que você acha Foi bem judiação. 3 gols São Paulinos. Mas agora o que você acha do jogo da próxima quarta-feira, então, do Grêmio São Paulo? Você acha que o São Paulo tem condição de vencer o Grêmio lá? Eu apostei no Cartola, ali nos jogadores, assim, e no bolão nosso aqui, que a gente faz entre amigos, que vai ser 1-1. Até pela força do Grêmio. É isso que eu ia falar. O Grêmio é uma equipe forte também pro campeonato. Não está bem entrosado ainda, mas tem um elenco muito bom. Não, tá caixando o ataque, né? O que tá acontecendo com a maioria das equipes, o ataque não tá funcionando. Bem feito. O Barcos, praga de palmeirense. Pegou. O Barcos, igual a gente estava comentando nos bastidores, né? Ele fez falta pro Palmeiras lá naquela aguaceira toda, né? Acho que ele era o único que ia conseguir jogar lá. O Pato, o Ganso. Mas então é isso, o programa Linha de Fundo vai por um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta conversando sobre a seleção brasileira e sobre a Copa das Confederações. Até já! Requebra bumbum, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome. Ai, requebra bum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome. Requebra bumbum, nome. Ai, requebra bum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Requebra bumbum. O programa Linha de Fundo está de volta e antes de nós irmos para o momento judiação, a gente esqueceu de comentar a classificação no Campeonato Brasileiro de Série A. Então, os 4 primeiros colocados são Curitiba, Vitória, Botafogo e Fluminense. E os 4 últimos, né, Éder, Náutico, Ponte, Português e o Santos, segurando a lanterninha do campeonato. Então, agora nós vamos para aquele momento que os meninos mais gostam, né, que é o momento... Judiação! O momento de judiação da semana é... A lanterna. Justamente a lanterna dos afogados. Apesar de ter um jogo a menos, ter 4, 5 rodadas aí, mas tá lá, segurando a lanterninha. Mais uma taça pro Santos, né? A taça do momento de judiação. O Santos é o primeiro dos últimos, né? Os últimos serão os primeiros, quem sabe, né? Inverter a cabeça. Mas a esperança aí é ainda sair desse grupinho de 4 últimos aí. Nossa, vai ter que acender bastante vela. E o técnico do Santos não vai vir? Vai ficar desse jeito mesmo? Vai ficar com o inteirinho? Saiu na internet, né, que o do Atlético Bilbao, Marcelo Bielsa, o argentino lá, tinha... Pelo amor de Deus, o cara é muito louco. Não renovou o Vai contrato. dar certo. E aí já saiu um comentário que pudesse ser que viesse pro Santos. Mas não tem nada certo, é só boato, não tem nada... Até porque o Mano estava cogitado e capaz que o Mano feche com o Flamengo, né? Então acho que o Mano não vem.
Também não quer correr risco também, o Mano, né? Mas Já caiu na seleção, vai cair de novo. Mas o Flamengo não é correr risco? Mas viu, vamos comentar que o Eu acho Flamengo, a gente. Tudo bem que era eu pra acho- falar de seleção brasileira agora, mas o Flamengo boicotou feio o Jorginho. Puxou o tapete, derrubou o Incrível, né? técnico. Cai o treinador, joga eu em acho- casa eu acho contra um assim, time que vinha é, vencendo mano. e ganha O de 3 a risco do 0. Mano ir pro Flamengo é muito maior do que se ele fechar com o Santos. Né? Apesar do Santos estar na lanterna e o Flamengo ter ganho do Criciúma, mas eu acho que o risco do Flamengo cair esse ano é muito maior que o do Santos. Principalmente financeiramente, né? Qual é o risco de não Mas receber? não cai, né? Tem Difícil. essa também. E agora, então, nós vamos falar do amistoso Brasil e França. Até que, enfim, o Brasil conseguiu vencer alguma seleção maior e a França, né? Que geralmente é o carrasco do Brasil. O Brasil acabou com o jejum que ele estava de não ganhar de seleções. Após 21 anos, ganhou Ganhou da da França. França. A última vez foi em 92, com o gol do Roberto Carlos, aquele gol que a bola fez aquela curva lá extraordinária, né? E depois de 2 eliminações, né? 98 e 2010, então tava aquele tabu. O Brasil ganhou, mas não convenceu. Até porque o primeiro gol foi um lance de falta. Mas E no primeiro tempo o Brasil não teve nenhum entusiasmo, né? eu vi nas notícias na Oscilou internet que o bastante. Brasil embalou para a Copa das Confederações. Isso é ilusão. É. É ilusão. Ainda eu acho que o Brasil, como a vitória, parece que dá um pouco de calma, né? Pra torcida, pra quem gosta de futebol, falar, o Brasil venceu e tal. Mas pra quem gosta de ver um futebol bem jogado, ainda o Brasil tá devendo. Defensivamente, eu acho que até acertou. Não deu contra-ataque pra França, como aconteceu com a Inglaterra, que na intermediária entre o meio de campo e a defesa havia sempre um espaço no jogo contra a Inglaterra. Nesse jogo já não tinha, estava mais compacto. Só que daí o ataque também eu acho que ficou muito estático Muito e distante. do meio de campo. né? Ele segurou o Paulinho também, não deixou avançar. Mas pelo menos dessa vez o Brasil não fez o gol e depois tomou outro e tomou virada, né? Porque nos últimos jogos só estava acontecendo isso. O Brasil fazia, abria o placar, depois entregava o jogo e o time, a seleção visitante, acabava empatando ou até vencendo. E o segundo gol do Brasil foi no contra-ataque, inclusive. Né? Tava sendo o ataque da França, roubou a bola e o Paulinho, se não me engano, roubou a bola. Não, acho que foi o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo? Gustavo, né? Luiz Gustavo. Fez falta ainda do Júlio, não deu. Na final Não, foi o esse primeiro gol, ele tá eu falando tô falando do segundo gol. O segundo gol foi uma bola roubada do do Paulinho Paulinho. num ataque da França e contra-atacou. Aí foi acho que Lançou pro 5 contra 3, 5 contra 4. Aí o Lucas virou pro Neymar, mas ajeitou, o Hernandes fez o gol. Que foi uma característica que o Brasil já não estava tendo. Contra-atacar, quer dizer, defende, roubar uma bola, tem que ser rápido no contra-ataque. Velocidade, né? Na velocidade. Mas isso no segundo tempo. E acho que no segundo tempo também o que foi forte foi o lado esquerdo com o Marcelo. Né? O Marcelo ele passou a apoiar mais no lado esquerdo. Ele teve acho que umas 3 chances assim que ele foi na linha de fundo. Tanto que o terceiro gol ele atravessou e recebeu o pênalti depois. Mas só foi somente esses lampejos assim no segundo tempo. Sem falar que a França não é aquela seleção bicho-papão mais, né? E uma seleção com os jogadores mais velhos também. E não tem, o Ribéry não jogou, não tem nenhum medalhão. Assim, o Benzema ontem Não parece fez que nem nada. entrou em campo. Né? Não é Ele ajudou aquela até o França Brasil. que o Brasil sempre temia, entendeu? Sempre, né? Agora, tem bastante jogadores novos na França. Convocação nova, né? Mas não teve nenhum medalhão. O Ribéry não jogou. O Benzema ontem praticamente também não jogou, né? Só entrou em campo fazer número, mas o Brasil espantou ontem um bicho-papão, que nem é tão bicho-papão assim mais, né? Só que eu acho também que o Felipão perdeu uma grande oportunidade. Na hora que o Brasil fez o primeiro gol, eu achei que ele ia fazer umas substituições lá para jogar mais o time para frente. Ainda ele tirou o Hulk e colocou o Lucas. Só que na hora que ele tira ele tirou quem no meio lá? Ele tirou o Paulinho. Tirou o Oscar. Tirou o Oscar e Depois colocou o o Fernando. Fernando. Quer dizer, trocou 6 para meia dúzia, que puxou o meio, né? Isso daí que eu achei meio absurdo, porque tá ganhando de 1-0, vai por cima. Só que ele, começo do trabalho dele, quer ter ganho por uma partida de dispersão, né? E o Brasil demonstra né, muita dificuldade para sair de uma marcação europeia, né, assim, forte, que a Inglaterra demonstrou isso, a França também demonstrou isso boa parte do jogo, e o Brasil tem dificuldade. O próprio Neymar está com dificuldade ainda de jogar contra europeus. O próprio Lucas, ele entrou, apesar que ele não entrou, entrou pouco tempo, 20, 25 minutos,
também não deu tempo de mostrar assim, mas também teve dificuldade de jogar ali pro lado direito para puxar um ataque ou partir para uma jogada individual. Mas isso não por ele, mas sim pela forte marcação que sofre. E o Brasil ainda não conseguiu encontrar como jogar contra os europeus. Esperamos que na Copa das Confederações ele possa aprender com isso e que sirva de lição para a Copa do Mundo. Mas meu pai que sempre fala que é muito triste ver a seleção de hoje em dia jogar quando você assistiu a seleção de tantos anos atrás, a década de 70, 80, 82. 90, que hoje em dia o jogo do Brasil você não tem nem vontade de assistir mais. Mas E eu acho que é uma em outra geral. coisa que eu percebi no jogo do Brasil, em relação diferente do jogo contra a Inglaterra, foi que o Brasil teve mais entrosamento no jogo contra a França, né? Por ter mais tempo de treinamento, Correto. coisa e tal. Mas Teve até mais- porque mesmo, contra a Inglaterra estava bem recuada, só estava jogando com atacante. E contra a França deixou também o Brasil jogar. E acho que deu mais mobilidade no jogo por causa disso. Que a Inglaterra só veio com um jogador na frente. E a França já... Não, atacava todo mundo. Até que saiu o gol de contra-ataque. E comentando esse comentário do seu pai aí, né, que você falou, e já faz um bom tempo, né, que o futebol a habilidade deixou de ser um ingrediente do futebol. Nossa. Hoje é força física. Marcação, Hoje é muito só preparo marcação. físico e resultado, e né? resultado. Então, o Brasil tinha habilidade, o Brasil acabou perdendo. Espetáculo isso, mais, né? E o Brasil acabou perdendo isso porque acabou perdendo espaço para os europeus que aprimoraram esse quesito, né, de força física e objetividade de jogar e fazer 1-0 para eles O futebol, vitória, de eles- resultado na seleção brasileira começou em 94 com o Parreira, que era aquele toquinho no meio de campo, cadencia o jogo, 1-0 a goleada. Começou em 94. Famoso. Em 2002, o Felipão já deu um diferencial, já teve um pouquinho mais de habilidade, técnica, teve um pouquinho mais de show, mas começou mesmo realmente em 94, começou esse Era futebol Dunga, né? de resultado. A famosa era Dunga, né? Que aqueles volantes. e até não- volantão que só Dunga, era tinha o Dunga e o marcação. Mauro Silva. Só é os volantes de E marcação. não é só porque o Neymar saiu do Santos que eu vou defender ele, né? Ele também realmente não vem jogando bem, na seleção também não vem sendo aquele Neymar fantástico que a gente estava acostumado a ver, mas a torcida vem vaiando ele em algumas coisas. Eu acho que está pegando um pouco pesado com ele, porque realmente está difícil jogar, né? Não é só ele que sente essa dificuldade, os outros atacantes do Brasil também sentem. E o pessoal está acostumado a ver ele o quê? Da drible, que é isso que o brasileiro gosta, né? Ver o jogador brasileiro pegar da drible, dar uma caneta, dar um chapéu, dar uma pedalada, e ele não está conseguindo fazer isso por Mas causa da com forte ele a marcação já está diferente, né? Que o pessoal já está chegando mais junto Sim. nele. Não está dando tanto espaço. Só que o Neymar é aquele jogador que está precisando de um gol. Quando ele fizer um gol na seleção, o comportamento dele vai mudar, a cabeça dele vai melhorar, ele vai partir mais para cima. Aí falta confiança. A questão não é nem O negócio é gol. confiança, A questão é pô. ele fazer um jogo bem. Não, mas se ele Ele fazer um jogando gol, dá bem, confiança. ele jogando bem, né, já vai ter a chance dele fazer um gol, né, dar mais algumas assistências. Mas a questão é, ele não vem jogando bem. Um jogo que ele jogue bem na Copa das Confederações, eu acho que vai dar uma abertura Não, mas através do gol que ele vai pegar, vai se libertar, né? Vai ficar sem aquele peso nas costas. Porque a seleção que você pensa hoje é o Neymar, o pessoal vai para ver espetáculo, vai para ver o Neymar. Só que não é desse jeito. Porque o Neymar no Santos é um, na seleção ele é outro. Ele tem que dividir. Isso daí que é a a diferença. seleção tem que ser um todo, Tem não que ser pode um ser todo. só É um um. conjunto, coletivo. né? então. E tem alguns críticos que vem falando até assim, será que não é hora de Neymar deixar ele no banco um pouco, para ver Não, como que a de seleção, jeito como nenhum. que a Tem que jogar seleção lá se no forma lado e tal. esquerdo. Não, Mas tem não que é, jogar. também acho, não concordo. Eu vi isso na televisão um tempo atrás e eu também não concordei. Inclusive teve alguns que também não concordaram. Se a questão é o gol, na hora do pênalti, quem ia bater? Se ele faz aquele gol lá, é igual o Romeu falou, não jogou bem. Mas aí dá uma liberdade. Uma aliviada, né? pro moleque, Tira o peso. né? Então, o Brasil estreia na Copa das Confederações e a Copa das Confederações começa no próximo sábado, dia 15, às 16 horas, Brasil e Japão. Já como o Brasil, o chaveamento, o grupo do Brasil está muito difícil, né? Brasil, Itália, Japão e México. Só pedreira aí na frente. Vocês acham que o Japão é o adversário mais fraco desse grupo ou não? Não, eu Em não teoria, acho. sim.
Mas eu acho que não vai ser Na jogo teoria, fácil, pode, não. na teoria fácil, só não. pode ser por causa da tradição. Mas O na Japão foi o prática- primeiro país a ser classificado para a Copa 2014. Jogou recentemente aí contra a Austrália, né? Tem um Conseguiu jogador empate. Honda lá que joga bem Então, atacante. é uma equipe que está entrosada, que vem de uma competição de eliminatórias para a Copa do Mundo, então ela não vem, o jogo mesmo não vem fácil para o Brasil, não. Pode ser, como o Rafael falou, teoricamente por tradição, eles não têm... Quem vai tornar o jogo fácil ou não vai ser a seleção. 2 Depende a 0 do Brasil. comportamento, Depende do né? comportamento. A da gente, seleção. a gente podia fazer um bolão Eu aqui acho desse 2 a jogo. 0 Vamos. Brasil. Mas e quem perder? A gente só tá apostando entre a gente Só- mesmo? Sim mesmo. Só pra ver quem Só pra ganha. ver. Acho que vai ser resultado. 2-1. 2 a Também acho que 0. vai ser 2-1. Aí não vale. 2 a 0. Vai Eu vou repetir? para diferenciar 3-1. Eu sou 2 a 0. Então, Vamos 1 a ver, 0, vamos ver então. quem chega mais perto, então, É. pelo menos, né? Antes da gente finalizar nosso programa, então, da última vez eu não perguntei, mas vocês têm algum abraço para mandar? Um beijinho, um recadinho, alguma coisa? Eu queria mandar um abraço pro pessoal da Unimap, que na hora do intervalo, no almoço, a gente entra lá, bate papo, conversa, fala de futebol e de muitas outras coisas. O pessoal do Banco de Cimento. Eu quero mandar um abraço para a rapaziada do futebol lá de sexta-feira, principalmente pro parceiro Nezão. Um abraço pro meu filho Gabriel, que tá liderando o Cartola, né? Tá pé quente. O Gabriel tá sabendo tudo do Cartola, tem que pedir uns aqui. conselhos para ele, Ainda bem que né? ele não puxou o pai. Falou do Luiz Fabiano que ia fazer 2 e acertou. Então, gente, também, antes de finalizar, não sei se vocês já perceberam, mas o nosso cenário já mudou um pouquinho. A gente está se adequando à Copa das Confederações, a gente já está providenciando algumas alterações e logo mais ele já vai estar finalizado, como todos os estádios da Copa do Mundo. Essa edição do Linha de Fundo fica por aqui. Eu espero vocês no programa da semana que vem. Até lá!